Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante e atual. Confiar em Deus e Deus recompensa os justos. Vivemos em um mundo cheio de maldade, injustiça e violência. Muitas vezes nos sentimos angustiados, frustrados e tentados a desistir da nossa fé. Mas eu quero lhes dizer que há uma esperança, há uma promessa, há uma recompensa para aqueles que confiam em Deus e praticam a sua vontade. Essa esperança, essa promessa, essa recompensa está no Salmo 37, um salmo escrito pelo grande rei Davi, que enfrentou muitas lutas, perseguições e provações, mas nunca deixou de confiar em Deus e de fazer o bem. Este salmo é um salmo de sabedoria que nos ensina a viver uma vida de bondade e justiça, sabendo que Deus abençoa os que o seguem e castiga os que o desprezam. O salmo tem 40 versículos, mas podemos resumir a sua mensagem em 3 pontos principais. Confie em Deus. O salmista nos estimula a não nos irritarmos por causa dos maus, nem termos inveja dos que praticam o mal, pois eles logo murcharão como a erva que seca, eles secarão como as plantas que murcham. Em vez disso, devemos confiar em Deus e fazer o bem. Assim habitaríamos na terra e desfrutaríamos segurança. Devemos deleitar-nos no Senhor e Ele nos dará o que o nosso coração deseja. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e Ele agirá. Ele fará com que a nossa honestidade brilhe como a luz e com que a justiça da nossa causa resplandeça como o sol do meio-dia. Descanse em Deus. O salmista nos convida a ficarmos tranquilos diante do Senhor e esperarmos por Ele. Não devemos nos aborrecer com os que prosperam em seus planos de maldade. Devemos ter paciência, pois o Senhor cuidará disso. Não devemos ficar com raiva, não ficarmos furiosos, não nos irritarmos, pois isso será pior para nós. Pois o mal será eliminado, mas os que esperam no Senhor viverão em segurança na terra prometida. Dentro de pouco tempo os maus desaparecerão. Nós poderemos procurá-los, porém não os encontraremos. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão prosperidade e paz sem fim. Seja justo. O salmista nos mostra que há uma diferença entre os justos e os ímpios. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. Mas o Senhor se rirá deles, pois sabe que vem chegando o seu dia. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco, para derrubarem o necessitado e o pobre, para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. O Salmo 37 não é apenas um salmo do Antigo Testamento, mas também um salmo que se cumpre no Novo Testamento. Podemos encontrar várias relações entre este salmo e as palavras de Jesus e dos apóstolos. Vejamos algumas delas. Bem-aventurados os mansos. O Salmo 37, versículo 11 diz: Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Essa é uma das bem-aventuranças que Jesus proclamou no Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus confirma a promessa do Salmo 37 de que os mansos, os humildes, os que não se revoltam contra Deus, mas se submetem à sua vontade, serão abençoados com a herança da terra. Essa terra não é apenas a terra prometida de Israel, mas também a nova terra que Deus criará no final dos tempos, onde haverá justiça e paz para sempre, em Apocalipse 21, versículo 14. Entregue o seu caminho ao Senhor. O Salmo 37, versículo 5 diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Essa é uma incitação que encontramos também no Novo Testamento, em várias passagens. Por exemplo, em 1 Pedro 5, versículo 7, lemos: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, lemos: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Mateus 6, versículo 33, lemos: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas passagens nos ensinam a confiar em Deus e entregar a Ele os nossos problemas, as nossas necessidades, os nossos planos. Deus sabe o que é melhor para nós e nos dará tudo o que precisamos para cumprir a sua vontade. O Senhor é quem julga os homens maus. O Salmo 37, versículo 32 a 34 diz: O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Essa é uma verdade que encontramos também no Novo Testamento, em várias passagens. Por exemplo, em Romanos 12, versículos 19 a 21, lemos: Não se vinguem uns ao outros, amados, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meus irmãos e irmãs, este foi o Salmo 37, um salmo que nos inspira a confiar em Deus e a não se irritar por causa das pessoas más. Este salmo é um convite a viver uma vida de bondade e justiça, sabendo que Deus abençoa os que o seguem e castiga os que o desprezam. Este salmo é uma promessa de que Deus nos dará o melhor da terra, se nos alegrarmos nele. Este salmo é uma recompensa para os que esperam no Senhor e são fiéis a Ele. Eu quero encorajar vocês a meditarem neste salmo, a memorizarem este salmo, a orarem este salmo. Eu quero convidar vocês a confiarem em Deus e a serem justos, pois assim vocês serão abençoados, protegidos e recompensados pelo Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por este salmo que nos ensina a confiar em Ti e a sermos justos. Nós te louvamos por Tua bondade, Tua justiça e Tua fidelidade. Nós te pedimos que nos ajude a não nos irritarmos por causa dos maus, nem termos inveja dos que praticam o mal. Nós te pedimos que nos ajude a fazer o bem, a deleitar-nos em Ti, a entregar o nosso caminho a Ti, a descansar em Ti e a esperar em Ti. Nós te pedimos que nos proteja dos ataques dos ímpios, que nos sustente nos dias maus, que nos abençoe com a Tua herança, que nos exalte diante dos homens e que nos recompense no dia do juízo. Nós te pedimos que nos encha do Teu Espírito Santo, que nos dê sabedoria, paz e coragem para vivermos uma vida que Te agrada. Nós te pedimos que nos faça mansos, humildes e fiéis a Ti. Nós te pedimos que nos faça testemunhas do Teu amor e da Tua salvação. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.